Fala galera, grande abraço para você ligado no Varanda Futebol Debate. Estamos aqui ainda na Vila Belmiro após mais um fracasso do Peixe, agora contra o Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana. O Santos caiu para o time venezuelano, aliás um recorde negativo, né? Nunca nenhum time venezuelano havia eliminado um time brasileiro em uma competição sul-americana. E o Santos, na gestão do presidente Andrés Ueda, quebra mais um recorde e um recorde negativo. O Santos empatou aqui 1-1 após sair perdendo ainda no primeiro tempo, ter um jogador a menos, o Rodrigo Fernandes. O Santos conseguiu no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, empatar a partida com o gol do Marcos Leonardo. Levou a decisão para os penais, mas Ricardo Goulart, que acabou entrando no final do segundo tempo, no lugar do Lucas Pires, só para bater o pênalti, acabou batendo mal a penalidade máxima, primeiro pênalti que abriu a série, e também Lucas Barbosa, que também errou a penalidade máxima, duas defesas do goleirão Varela. Olha, surpreendente o resultado aqui. O Santos consegue ser eliminado pelo fraco Táchira, né? Que aliás foi melhor do que o Santos no primeiro tempo. No segundo tempo acho que o Santos conseguiu, à base de muito esforço, né, de muita garra dos seus jogadores. Isso no segundo tempo não faltou, mas faltou mais uma vez organização tática. Se prova mais uma vez que o Kaique Fernandes como lateral direito não passa de uma invenção, e uma invenção equivocada, né? O Kaique Fernandes, eu sempre disse isso, precisa ainda se provar como bom zagueiro para depois pensar em ser realmente utilizado em uma outra posição. O Kaique Fernandes é um jogador muito inseguro, muito lento, tecnicamente pode até ter uma certa qualidade, mas nada também que seja algo absurdo. Então o Kaique Fernandes foi um grande equívoco na lateral direita e o Santos jogou com um jogador a menos todo o primeiro tempo, né? Tanto que no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Bustos acaba tirando o Kaique Fernandes e tirando o Bruno Oliveira, ambos que foram mal na partida. Bruno Oliveira não deu certo pelo lado direito, e não deu certo muito porque ele tinha que encostar no Ângelo, já que o Kaique Fernandes não conseguia fazer isso como lateral direito. Então o Bruno Oliveira, ao invés de ser meia, acabou jogando como um ponta direita junto com o Ângelo. E os dois se anularam. O Ângelo e o Bruno Oliveira se anularam. No segundo tempo, o Bustos acaba colocando o Juan Seco e também o Sandri. O Sandri para tentar compor melhor o meio-campo, já que o Santos tinha um jogador a menos. O Sandri entra bem no jogo. O Juan entrou com muita vontade, mas não entrou muito bem. E quem entrou bem foi o Lucas Barbosa, né? O Lucas Barbosa acaba entrando na sequência do segundo tempo, acaba realmente participando também de muitas jogadas ofensivas. E o Santos conseguiu um empate com o Marcos Leonardo, num bonito toque do Carlos Sanches, né, que ajeitou para o Marcos Leonardo de cabeça, e o Leonardo de cabeça também completou para o gol do Varela. Olha, resultado aqui, na minha opinião, inesperado. Eu confesso que não esperava que o Santos perdesse o jogo hoje, mas é um carimbo, né? Infelizmente, por uma gestão do futebol incapaz, incompetente. O Santos passa por um momento dos mais tristes da história do clube. Vimos aqui vários protestos, né? Até um certo exagero de alguns torcedores, mas de qualquer forma é uma situação que está chegando no limite. O torcedor veio à Vila Belmiro e mais uma vez, hein? O Santos anuncia ingressos esgotados na terça-feira. O jogo é na quarta. A Vila Belmiro, que tem uma capacidade carimbada pelo Corpo de Bombeiros de 20 mil pessoas. Sabemos que 20 mil na Vila não cabe, mas no mínimo 16 mil pessoas cabem na Vila Belmiro. E curiosamente, nós tivemos aqui hoje na Vila Belmiro, 11.080 torcedores. É mole? A pergunta que não quer calar, aonde ficaram estes mais de 4 mil torcedores, já que o Santos vendeu 15 mil ingressos, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, um jogo de Copa Sul-Americana com 11 mil torcedores na Vila Belmiro, o Santos vai receber um lucro líquido de R$150 mil. É mais um motivo, né,
para que o torcedor do Santos se envergonhe, né, do que vimos hoje aqui na Vila Belmiro. Se não bastasse o rendimento dentro de campo, também vimos aqui um prejuízo financeiro absurdo, não só em bilheteria, e também no fato de o Santos deixar de ganhar 3,9 milhões de reais pela eliminação. Aliás, 2,9, perdão. 2,9 milhões de reais é o que o Santos deixa de ganhar, não se classificando para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Esse dinheiro deixa de entrar nos cofres do Santos e vai para os cofres do Deportivo Táchira. Bom, sobre Fabian Bustos, o Bustos deu uma entrevista melancólica no final da partida, né? Aliás, o Santos seguiu o protocolo. As informações dão conta que o Bustos amanhã não será mais treinador do Santos, né? Eu recebi algumas mensagens no final do jogo e muitas pessoas confirmando que o Bustos realmente deve deixar o comando do Santos no dia de amanhã. E, aliás, não há mais clima, né? Não há mais clima para o Bustos continuar no comando do Santos. Um treinador que, no jogo decisivo do Santos na Copa Sul-Americana, precisou colocar os renegados Luiz Felipe, que ele mesmo não utilizava, o Carlos Sanches, que era um jogador que estava encostado, o próprio jogador Lucas Barbosa, que não vinha jogando, para tentar resolver o problema, o Bruno Oliveira, pedido da diretoria. Então a grande realidade é que o Bustos se mostrou incapaz de treinar o Santos Futebol Clube. E claro, deve sair. O Bustos não tem condições mais de se manter como treinador do Santos Futebol Clube. Peço desculpas, mas a realidade é que o Santos Futebol Clube, no dia de hoje, né, mais uma vez marcou de forma negativa a sua história. E repito, é preciso que os membros também do comitê gestor do Santos, muitos deles que se sintam incapazes, entreguem o cargo, deixem o cargo à disposição. Assim como o presidente Andrés Rueda, que já deixou claro que não gosta de futebol e tem raiva de quem goste. Agora, ninguém imaginava que o Rueda seguiria à risca, esta frase que ele disse na sua campanha, né? Ele está mostrando que realmente ele tem raiva de quem gosta de futebol e por isso está faltando realmente pessoas ao lado dele que possam conhecer mais deste negócio chamado futebol. O Santos precisa mudar radicalmente na sua parte diretiva e também na sua comissão técnica. Esperamos uma grande reforma esportiva no Santos Futebol Clube. Primeiro, no elenco. Segundo, na comissão técnica. E quando eu digo comissão técnica, não é somente no Bustos. É preciso também mudar essa comissão técnica fixa do Santos, que acompanha fracassos há muito tempo. Passamos com Ariel Roland, Carille, Fernando Diniz e agora também Fabian Bustos. Então tem coisa errada na comissão técnica fixa do Santos. E fechando com a diretoria, né? Até quando o Rueda vai seguir com essa estratégia arriscada, né? Será que não está na hora de o Rueda também se poupar? Essa é a pergunta. O Santos, que se poupou bastante na Copa Sul-Americana, não estaria na hora de o Rueda se poupar como presidente do Santos? Ou seja, deixar o espaço para um outro presidente? Ninguém julga aqui a honestidade do presidente Andrés Rueda. Pelo contrário, é um cara honesto, idôneo. Mas realmente o que julgamos do presidente Andrés Rueda e aquilo que estamos vendo é a falta de capacidade para gerir um time da grandeza do Santos Futebol Clube. Então está na hora realmente do Rueda repensar a sua continuidade como presidente do Santos. Ele me parece uma excelente pessoa, me parece um cara honesto, mas está na hora de deixar o Santos para alguém que realmente consiga ter a mesma seriedade financeira que ele, mas que tenha um pouco mais de arrojo na parte esportiva, que possa vibrar um pouco mais com o Santos Futebol Clube. E olha, não é só o Rueda que deve deixar o Santos na parte diretiva, não. Tem muita gente dentro do comitê gestor que não está acrescentando em absolutamente nada. Que a derrota de hoje, que o vexame de hoje sirva de lição para que o Santos possa seguir um novo caminho daqui para frente. Porque se continuar da forma que está, o Santos vai sumir do mapa aos pouquinhos. Um grande abraço, valeu galera,
Tchau!